Olá! Você sabe questionar os seus consulentes corretamente? Produzir perguntas certas e objetivas? Você conhece o funcionamento do corpo humano, anatomia, fisiologia, posição de alguns órgãos? Você sabe o que acontece na mente do seu consulente depois de ocorrer um processo emocional? Não? Então esse vídeo é para você. Olá, sou Carlos Moraes, sou farmacêutico e terapeuta integrativo e complementar, antigamente chamado de terapeuta holístico. E eu quero apresentar aqui hoje para vocês alguns assuntos muito interessantes e principalmente para você, terapeuta. Para você, terapeuta integrativo que tem buscado as terapias holísticas, integrativas e complementares para atuar na área da saúde integral. E eu quero apresentar para vocês hoje 4 razões por que você não elabora uma boa anamnese. Eu quero trazer essas dicas, trazer essas razões para você, para despertar na sua consciência a vontade de buscar conhecimento e estudo apropriado nessa área, né? Então, essas 4 razões são principais 4 razões que, dentro da minha experiência, nos mais de 10 anos trabalhando como terapeuta integrativo, eu pude aprender, eu tive os meus desafios, tive certos obstáculos e tive que buscar conhecimento para lidar com estes desafios. E quero aqui apresentar para vocês essas 4 principais razões pela qual nós, terapeutas, muitas vezes, não produzimos, não fazemos uma boa anamnese. Primeiro ponto importantíssimo, né? Saber fazer questões específicas e objetivas. E aí eu te pergunto, né, nesse primeiro tópico, você sabe perguntar? Você sabe questionar? Você conhece, você sabe que tipo de pergunta você deve fazer ao seu consulente para você poder identificar a relação ou identificar a problemática que ele vem te trazer? Sua anamnese. Outra pergunta. A sua anamnese, ela tem quantas perguntas? Você pergunta o quê? Ela tem 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, com um monte de assunto que você não domina e nem sabe por que está perguntando, simplesmente porque você viu alguém em algum momento te mostrar uma anamnese daquele jeito e você faz aquelas perguntas? Você entende o seu papel profissional? Porque se você estiver fazendo perguntas objetivas relacionadas à área médica ou mesmo relacionada a outras áreas de conhecimento, você não está exercendo o seu papel terapeuta. Então, este primeiro tópico, que são as questões específicas e objetivas, esse tópico é extremamente importante para o terapeuta. Primeiro que o terapeuta tem que entender o papel dele. Segundo, ele saber quais questões, quais perguntas fazer ao seu consulente e abandonar muitas vezes uma série de questões, uma série de perguntas que não está relacionado ao trabalho de terapeuta, né? E aí ele acaba se confundindo e a anamnese dele fica com uma série de informações que não vai trazer benefício para o profissional terapeuta holístico. Segunda razão, segundo ponto, envolver-se emocionalmente com o problema do consulente. E aí eu faço também para você algumas perguntas. Você cria um sentimento emotivo ao atender um determinado consulente? Você tem pena, dó, tem aquela sensação, aquele sentimento dentro do coração que você queria levar o seu consulente para casa para cuidar dele? É esse tipo de sentimento emotivo que você tem dentro de um consultório terapêutico ao ouvir uma reclamação ou a problemática do seu consulente? Ou ainda, você acha que ele é vítima da sociedade
ou do mundo. Nossa, coitado, meu Deus, ele é vítima das pessoas, do mundo, do universo, de tudo que está acontecendo. Coitado, coitado, coitado. É esse tipo de pensamento que você tem ao ouvir uma reclamação do seu consulente? Pois bem, envolver-se emocionalmente com seu consulente e não compreender o papel profissional de um terapeuta, de você, terapeuta, vai fazer com que você tenha a emoção acima da razão e a sua anamnese vai ficar confusa. Sua anamnese vai ter uma série de conteúdos sentimentais e emocionais atrapalhando a sua diagnose, atrapalhando a sua forma de entender este aspecto. Então, é muito importante para você compreender que um terapeuta não deve se envolver emocionalmente com a problemática, com a reclamação do seu consulente. Porque assim você vai conseguir ser íntegro, você vai conseguir ser ético e, principalmente, você vai usar da razão, do seu conhecimento, de forma apropriada, para identificar a desordem energética, emocional, psíquica, mental do seu consulente. Terceiro item, né? Como é muito, 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 muito importante, conhecer a fisiologia e anatomia humana. Onde que está o baço? Onde? Se eu perguntar agora para você, aí do outro lado da tela, me aponte onde está o baço, me mostre onde está o seu pâncreas. Me mostre onde que fica o sistema linfático ou os principais órgãos do sistema linfático. O que faz o sistema linfático, afinal? O fígado ele é tão importante. Será que eu entendo, você que é fitoterapeuta, você que fez o meu curso de fitoterapia, você sabe como que o fígado metaboliza a fitoquímica das plantas e transforma isso em substância benéfica para o organismo? Sabe um pouco sobre farmacognosia e como os taninos, os flavonoides, conseguem influenciar no nosso corpo físico através da fisiologia? Não? Então você precisa conhecer, né? Essa é a terceira razão que eu trago para você, que logo quando eu fiz o meu curso, né, lá atrás, lá em 2007, né, tem um tempinho aí, de terapeuta holístico e integrativo, eu tive dificuldade, muita dificuldade, porque eu não conhecia a fisiologia. E aí quando eu terminei o curso, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? É importante eu investir em conhecimento. Porque se eu sou um terapeuta e eu trabalho na área de saúde integral, eu preciso conhecer um mínimo de anatomia e fisiologia para ser um bom terapeuta. Porque se eu aprimorar ainda mais, eu serei um ótimo, e se eu aprimorar ainda mais, eu serei um excelente terapeuta, chegando na excelência profissional, que esse é o principal aspecto do nosso tópico. E principalmente, o quarto item, né? O quarto item, não mais importante, não menos importante que os outros, não entender processos emocionais. Você, por acaso, sabe qual é a diferença entre sentimento e emoção? Eu tô te trazendo razões, fazendo questionamentos, te fazendo perguntas, porque eu quero que você responda para você mesmo e te trazer propostas de melhorar, de aprimorar o seu conhecimento terapêutico. Afinal, você sabe a diferença de emoção e sentimento? Qual é? Emoção é uma coisa, emoção nós temos várias classificações, sentimento é uma outra classificação. Como é que se desenvolve um trauma?
que é um trauma? Como ele se dá? Como é que acontece? Como é que a pessoa tem um trauma? Muita gente hoje em dia fala que trauma é frescura, que trauma é isso, que trauma é aquilo. É frescura mesmo? Esse é o papel do terapeuta, julgar o problema do seu consulente? Se eu não reconheço, se eu não conheço como se desenvolve uma emoção e sentimento, se eu não conheço como se desenvolve um trauma, como é que eu posso trabalhar com o meu consulente? A partir desse trauma, eu posso gerar uma síndrome ou um complexo? Como fazer isso? Como identificar isso? Nossa, trauma, síndrome, complexo. Tá ficando difícil, né? Tá ficando complexo. Pois bem, então essas 4 razões, dentro das minhas experiências, nesses anos de atendimento, eu estou compartilhando com vocês um pouquinho dos meus desafios nesses anos todos, né? E como é importante o estudo, o aprimoramento. Nós não podemos, de forma alguma, achar que fizemos um curso para uma técnica terapêutica ou mesmo um curso de formação terapêutica e aquele conteúdo do curso, aquela apostila, aquilo que o professor falou, é suficiente. Eu preciso buscar. O que você faz quando você recebe uma apostila e lá na bibliografia está cheio de livros consultados de estudo que o professor montou? Você vai atrás dessa bibliografia, você estuda, você aprimora os seus conhecimentos. Apresento para você a ideia de chegar na excelência profissional. E a excelência profissional terapêutica você só vai conseguir se chegar até o ponto principal, que é estudo. Sem estudo, você não vai conseguir. E 4 razões pela qual você não consegue produzir uma boa anamnese estão aí para você. Como inverter isso? Como produzir uma boa anamnese? Estudando, aprimorando e desenvolvendo melhor o seu trabalho terapêutico.